Bom, agora nós vamos falar de um tema de extrema importância para a saúde da mulher, o câncer de mama. Uma doença que, infelizmente, atinge milhares de mulheres anualmente, mas que pode ser prevenida e tratada com sucesso quando diagnosticada precocemente. Para nos ajudar a entender melhor essa doença e esclarecer as principais dúvidas, recebemos o mastologista, Dr. Frank Braga. Seja muito bem-vinda, doutor. Que prazer tê-lo aqui em casa. Muito obrigado, Cleide. Primeiro, um prazer lhe conhecer pessoalmente. Ah, e depois... coisa boa. Então, dá cá um abraço. Muito obrigado. E depois, para falar de um tema tão importante, né, que é orientar, e é o mês do engajamento mesmo. É orientar, é falar, é massificar o assunto, para que a gente faça cada vez mais diagnósticos precoces. Vamos sentar e vamos bater um papo, então, que é muito importante isso. E não adianta, a gente tem que falar dioturnamente, não é só no Outubro Rosa, é só como eu... Ai, meu lacinho tá aqui, ó, lindo. O câncer de mama é uma doença com altas taxas de cura se detectada precocemente. Por que muitas mulheres ainda têm medo de realizar os exames de prevenção? A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que a gente tenha, no próximo ano, 73 mil novos casos de câncer de mama. Então, é uma doença mais importante entre as mulheres. É o principal responsável por óbito entre as mulheres. Porém, o mais importante é que ela não é uma doença tão grave, ela é uma doença importante. Qual que é a diferença? É que se a gente fizesse diagnóstico precoce, essas mulheres têm uma chance imensa de cura. Quanto é esse imenso? Superiores a 95% a 98% de chance de cura. E esse exame que você citou, Cleide, a mamografia, ele é o único que tem condições de diminuir a mortalidade por câncer de mama. Esse é um exame que as mulheres, a partir de 40 anos de idade, devem fazer de modo anual. Em algumas situações, a gente vai diminuir essa faixa etária, mas para as mulheres assintomáticas da população geral, a partir dos 40 anos de modo anual. Claro que tem aí um monte de mitos que se fala a respeito da mamografia, sobre a dor. Claro, é um exame desconfortável, mas é um exame rápido. Mas não dói tanto assim nada? Exatamente. É um exame rápido, dura ali 10 segundos cada compressão. E a gente consegue com isso fazer diagnóstico precoce e fazer com que essas mulheres, mais do que isso, além de vivas, que levem uma vida muito próxima da normalidade, com o mínimo ou com nada de sequelas diante desse tratamento. Ah, que maravilha. O histórico familiar pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de mama? Que medidas preventivas são indicadas para essas mulheres? O histórico familiar é uma das partes, ele é muito importante, mas eu lhe diria que ele estatisticamente falando, 5% dos cânceres de mama. 90, 95 é um câncer que acontece ao acaso, que as mulheres não têm nenhum histórico familiar. Então, ter um histórico familiar positivo para câncer de mama, primeiro que não é um diagnóstico certo de que você vai ter a doença. E depois que não ter também é verdadeiro. Não significa que essas mulheres não devam fazer os seus exames, as suas consultas com os mastologistas, porque não ter a história familiar é a via de regra. Quase nenhuma mulher tem, 90%, 95% tem um câncer esporádico. Podemos fazer alguma coisa para mudar isso? Podemos. Existem duas formas de prevenção. Uma delas é o que a gente falou agora sobre os exames. Esse é o que a gente faz de prevenção secundária. E aquilo que eu posso fazer para modificar isso são os hábitos de vida. Peso adequado, atividade física regular, diminuição de bebida alcoólica, o tabagismo também tem uma interação nisso. Alimentação, né? Alimentação equilibrada. Então, são coisas que eu faço para diminuir a minha possibilidade de câncer de mama. Algumas coisas eu não consigo mudar. Por exemplo, o principal fator de risco do câncer de mama é ser mulher. Só o fato de ser mulher já aumenta em 100 vezes a probabilidade de ter câncer de mama. Mas homem também dá câncer de mama. 1%. Para cada 100 mulheres, um homem. Por isso que a gente não faz, por exemplo, rastreio em homem, a gente faz rastreio em mulheres. O homem não precisa fazer mamografia. Até pela ausência da mama, se ele observar alguma coisa, ele já vai tocar ali, já vai perceber. Mas é por isso mesmo, por conta dessa diferença estatística de 100 para 1.
Doutor, eu tenho um caso muito próximo a mim de uma colega que ela regularmente fazia o exame anual e fazia também o toque. E ela fez uma semana, parece 15 dias, foi no máximo isso. Ela foi no médico, fez exame, estava tudo certinho. 15 dias depois, ela sentiu um carocinho e falou, não, eu vou cuidar, vou fazer exame, apesar de eu ter feito há 15 dias. E fez e deu. Aí, como foi um espaço muito pequeno, eu tenho um ditado que diz, para ser sem vergonha, basta ser decente. Mas pode acontecer, não pode? Sem dúvida, pode. Sobretudo porque a mamografia, ela sempre vem acompanhada do ultrassom de mamas, que é um exame complementar à mamografia. Ela não substitui, mas ela complementa. Qual que é o ponto falho do ultrassom? É que ele é um exame examinador dependente. Então, depende de quem faz. Por isso que não é só fazer o exame, Cleide, é fazer um exame bem feito, é fazer um exame de qualidade, é fazer um exame onde o teu mastologista lhe indicar, ou com o teu próprio mastologista. Mas é muito improvável que uma doença, que um câncer de mama possa surgir num intervalo tão curto de tempo. Pode, mas não é o habitual, não é isso que a gente espera da evolução natural da doença do câncer de mama. Então, doutor, quando a gente tem alguns sintomas, foi feito, a gente vai ao médico, tá tudo certo, ele falou, você não tem nada. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, você não tem nada, tá tudo certo. O que a gente tem que fazer? Eu falo, não, alguma coisa aqui tá errada. E eu costumo correr atrás. Tem que ser assim. Sem dúvida, sem dúvida. Nenhuma informação é tão precisa quanto a da mulher. Conversar com a mulher não é apenas interpretar os exames e fazer os exames, é perguntar, e tua mama, como está? Ninguém tem uma informação mais fiel do que a própria mulher. Então ela sabe se tem uma retração na pele da mama, ela sabe se está saindo secreção do mamilo, ela sabe se tem um nódulo palpável. Aliás, o nódulo palpável é o sinal mais comum do diagnóstico do câncer de mama. Muitas mulheres o fazem pelo diagnóstico, por conta de descobrir um nódulo palpável. Então, nada substitui a conversa, nada substitui especular mesmo. E também a insistência da mulher, de alguém dizer para ela que está tudo bem e ela duvidar daquilo mesmo, ir atrás e buscar mais informações, porque quando ela fala que tem algo diferente, tem algo diferente. Então, meninas, minhas maravilhosas mulheres, não fiquem tímidas aceitando o diagnóstico. Não, você não tem nada, não. Se você está sentindo alguma coisa, um desconforto, uma pontada, até uma pontada, né? Porque às vezes dá uma pontada, a gente não sabe de onde que vem essa pontada. Sem dúvida. Na dúvida, vá ao médico. Enche o saco do médico. Enche o saco, vá ao mastologista. E esses espaços que nós estamos tendo aqui é justamente para isso também, para fazer um alerta para aquela mulher que está em casa, deitada lá, assistindo a gente discutir sobre isso na TV e lembrar, opa, parece que tem um tempinho aqui que eu não faço meus exames. Então, serve para isso mesmo, né? E esse toque nas axilas também é importante? É importante. O câncer de mama, ele pode começar na axila? Pode, chamado de carcinoma oculto das mamas. Mas mesmo quando a gente tem o tumor na mama, a gente pode ter um comprometimento axilar. A maioria das metástases do câncer de mama, metástase é quando o tumor sai da mama e atinge um outro órgão, ele passa pelo linfonodo axilar. Então, ter esse linfonodo comprometido é um sinal de que a gente tem que tomar mais cuidado no tratamento dessa mulher, porque ela pode ter uma doença sistêmica. Então, a avaliação da axila também é rotineira e faz parte da avaliação clínica, do exame físico e dos exames radiológicos para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutor, constatou que tem o câncer, viu que é um nódulo maligno. A recomendação é quimioterapia primeiro? Nem sempre. Não? A maioria não é. Nós temos alguns tipos de tumores, mas a gente divide principalmente em 4 tipos, que são os luminais, A e B, HER2 e triplo negativo. Para os triplo negativo, quase sempre quimioterapia primeiro, depois cirurgia. Para outro tipo de tumor, pode ser que a cirurgia se imponha primeiro. É o que a gente chama de cirurgia upfront, ou seja, cirurgia primeiro da quimioterapia. E nem sempre as mulheres vão precisar de quimioterapia.
Aliás, se nós fizermos apenas diagnóstico precoce, muito provavelmente o único tratamento para essa paciente vai ser o tratamento local. Essa paciente não vai precisar de tratamento sistêmico, ela não vai precisar de quimioterapia. Mas então pode variar, as mulheres podem, por isso que o câncer ele é diferente. Às vezes a gente conversa, a paciente ouve uma amiga, ouve uma vizinha, mas eu comecei pela quimio, não, eu comecei pela cirurgia. É porque o tumor é diferente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e para cada tipo de doença a gente vai ter uma personalização. A gente vai começar ou pela cirurgia, ou pela quimioterapia, ou nem quimioterapia vai ter no arsenal de tratamento para essas mulheres. Outra pergunta, doutor. O senhor falou aí sobre os hábitos saudáveis e eu já fiz essa pergunta para vários profissionais da saúde que vêm aqui. Mesmo em tratamento, mesmo fazendo a quimioterapia ou um pós-cirúrgico de uma semana, o físico ele é importante? Fazer atividade física é importante? Sem dúvida. Esse faz parte, é uma prescrição do tratamento. Por quê? Eu coloco lá para as pacientes lá que eu converso. Já virou uma atleta? Porque tem que virar uma atleta mesmo. Vamos imaginar assim, o câncer é uma doença que quanto maior a idade, maior a chance de câncer de mama. Então, a maioria das mulheres vão estar num estágio que a gente chama pós-menopausa. Elas já passaram o período da menopausa. Para esse grupo de mulheres, a atividade física e perda de peso é tão eficaz quanto quimioterapia, em alguns casos até mais. Por quê? Porque é uma questão endócrina fisiológica. A atividade física regular e a perda de peso ou o peso adequado diminui nesse grupo de mulheres, principalmente, a possibilidade de recidiva, a possibilidade de essas mulheres virem a ter novamente câncer de mama. E é uma diminuição fabulosa. Em alguns casos, você consegue, já com nível de evidência na literatura, diminuir em até 28% a ocorrência de uma volta da doença apenas fazendo esses hábitos de atividade física e manutenção do peso corporal. Por isso que a gente não pode, Cleide, deixar de incluir isso lá na prescrição, lá para a paciente. E além de todo o tratamento que ela vai fazer, ela vai virar uma atleta. Faz de conta que isso aqui é um espelho. Tá vendo, Cleide? Doutor, o senhor falou a questão da idade, mas o câncer pode vir numa idade menor, com 30, 20 anos? Pode. Não é comum, mas pode. Quanto maior a idade, maior a possibilidade de câncer de mama, mas claro, vão ter muito mais mulheres de 50 tratando câncer de mama do que de 80, mas por uma questão óbvia que tem mais mulheres vivas aos 50 do que aos 80. Mas a gente pode ter câncer de mama em qualquer idade. Particularmente a paciente mais jovem que eu tratei tinha 19 anos, mas é algo extremamente raro. Porém, a gente tem algumas informações importantes e surpreendentes. Tem aumentado muito o número de mulheres jovens. Nós consideramos mulheres jovens aquelas abaixo de 35 anos. Então, na casa dos 20, 30 anos, tem aumentado muito a frequência de câncer de mama. Por quê? A gente tem algumas possíveis explicações. É o uso indiscriminado de hormônios, é o chip da beleza para uma menina de 20 anos que faz o uso indiscriminado de testosterona e de diversos hormônios para ficar definida, para ficar magra, para ficar forte. Enfim, a vida moderna trouxe isso. A vida moderna tem causado esse tipo de procedimento que até então, antigamente, não se pensava. Então, com a vida moderna vem também esses problemas e cada vez mais a precocidade desse diagnóstico de câncer de mama. Eu sei que a especialidade do senhor é a mama, mas uma curiosidade que eu tenho, e várias mulheres também têm, foi constatado que tem um tumor no útero. A pessoa não vai mais ter filhos. Tira o útero ou tira o tumor? Lembrando que uma coisa que a gente ouve, né? Como você falou, uma prima, não sei o que falou, se você tira o útero, você corre o risco desse tumor ir para outro órgão. Que o senhor, qual que é a sua visão sobre isso? Vou falar então de uma maneira bem simples para a gente entender. Não vou arrancar o meu dedo se eu tiver uma unha encravada. Eu vou tratar a unha encravada, tá? Então, isso serve para tudo, né? Eu não vou mutilar uma mulher além do que ela já precisa fazer, apenas para poder fazer uma prevenção, que na grande maioria das vezes a gente sabe que não tem um impacto na sobrevida.
É a mesma coisa que acontece no câncer de mama. A mulher tem um câncer em uma mama e ela pensa que se tirar a outra mama, ela vai estar mais protegida. Isso não é uma verdade, de maneira nenhuma. Aliás, nem para a mesma mama. Padrão ouro para se tratar um câncer de mama é cirurgia conservadora, é preservar a mama da mulher. Mas a gente tem aquela ideia, né, de que se eu retirar minha mama inteira, se eu for radical, eu vou curar radicalmente essa doença. E não é verdade. Os estudos, desde a década de 80, já mostram isso, que fazer cirurgia conservadora oncologicamente é igual fazer cirurgia radical. Então, o padrão ouro para quem tem uma doença oncológica é retirar aquilo que precisa sair, seja da mama ou seja de qualquer parte do corpo. A radicalidade não está diretamente ligada à maior sobrevida ou à maior chance de cura para essas mulheres. O senhor chegou aqui, sentou no meu sofá e deu uma tranquilidade muito grande para mim e para todas as mulheres de que o câncer é precoce, 90% de chance de cura. E como que a gente agora convence essa mulher que está nos vendo a ir no médico essa semana? Mas essa história tem dois lados. Olha só, a cobertura mamográfica do nosso país, especialmente da nossa cidade, do nosso estado, ela é muito baixa. Então, a gente precisa de um exame que... Você fala do SUS? A gente precisa de um exame que relativamente é muito barato e que a gente não tem acesso. Se a gente pegar as mulheres na faixa etária para se fazer um exame, menos de 10% fazem. Se a gente pegar os anos da pandemia, chegamos a 6%. Falta mamógrafo? Não. Falta uma melhor distribuição e mais acesso. Então, só precisa de diagnóstico precoce para essas mulheres não morrerem, mas elas estão morrendo, porque elas não estão fazendo diagnóstico. Então, assim, é uma coisa que nos dá uma tranquilidade, saber que se eu fizer um diagnóstico precoce, eu vou viver, eu vou sobreviver, porém, me dá também uma angústia de saber que ela não vai fazer um diagnóstico precoce porque ela não tem acesso. Diferente, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza que a gente precisa ter uma cobertura de 70%. Então, se a gente pegar todas as mulheres na idade elegível, se 70% fizer o exame rotineiramente, a gente tem uma mudança de chave, a gente tem uma diminuição importantíssima na mortalidade. E isso acontece, por exemplo, na saúde suplementar. As mulheres que têm convênio, por exemplo, que têm acesso, elas conseguem fazer os exames de rotina, conseguem ter diagnóstico precoce, por isso que as mulheres da saúde suplementar morrem menos que as mulheres do SUS, por uma falta de acesso, uma falta de oportunidade. Eu já ouvi muitas conversas e a gente ouve, por exemplo, mulheres falando assim, eu ganho R$2.000 por mês, a minha família é grande, eu tenho que sustentar essa família e eu não posso tirar R$100 para poder juntar um dinheiro para poder cuidar da minha saúde. E se alguma coisa acontecer, que eu ficar muito doente, o governo que cuide de mim. E se morrer, tá bom também. Esse sentimento, eu acho que deveria ter uma campanha mais sistemática, porque nós temos o Outubro Rosa, muito importante. Mas como a mortalidade é muito grande para quem não faz o diagnóstico, eu acho que ela tinha que ser mais sistêmica. Não tenha dúvida. Não, mas esse é o principal ponto, né? É que a gente pudesse fazer esse fortalecimento e esse engajamento o ano todo, né? E que ele ultrapasse isso aqui, que ele chegue onde precisa realmente chegar, que ele precisa chegar lá onde quem tem a caneta, quem vai conseguir criar acesso para essas mulheres, para que uma mulher não tenha que andar 300, 400 quilômetros para fazer um exame e que ela, mais do que isso, não morra com o exame na mão, que depois de fazer, que ela tenha para quem mostrar. Exatamente, né? Isso é outro fator muito importante. Exato. Então, mas vamos lá, a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai orientando, vai conversando, e se a gente conseguir mudar a vida de um pouquinho de mulher, a gente já fica extremamente feliz e satisfeito. E falta também vontade política, né? Falta a gente escolher melhor quem nos representa, lembrar de quem a gente escolheu, depois cobrar, né? Esse tipo de coisa. Isso aí, essa vai ser uma cobrança eterna e cada um faça a sua parte. Mas né? eu não estou aqui para cobrar mesmo, e para receber pessoas como você aqui em casa. Coisa boa. Agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade. Isso aqui é um serviço de utilidade pública. Sim. Falar sobre isso é algo extremamente importante e que a gente consiga colocar um pouquinho desse conhecimento lá para cada mulher que está assistindo e que ela levante do sofá e vai lá olhar a data dos exames dela, a gente já vai ficar bem satisfeito. Vamos agir, mulherada!